Olá, internauta ligado no facebook.com/, Jornal Repórter Diário. Uma ótima noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet, nesta quinta-feira, 26 de março de 2020. Mais uma vez, naquele esquema home office, todo mundo aí se cuidando em relação ao coronavírus, para que não pegue o coronavírus, não espalhe coronavírus mais por aí, cada um fazendo a sua parte. Claramente, nós vamos sair o mais rápido possível de toda essa balbúrdia ou de toda essa crise sanitária, pelo menos o que eu entendo é a maior crise sanitária da história da humanidade. O mundo inteiro parando por causa disso, mas, como eu disse, cada um fazendo a sua parte, pode ter certeza que vai dar tudo certo e nós vamos sair dessa. Como você sabe, eu estou aqui em Diadema e lá em São Bernardo, quem está na base avançada é o Leandro Amaral. Boa noite, Leandro. É isso mesmo. Boa noite, Carlos Carvalho. Boa noite a você que nos acompanha, um amigo internauta. Mais um boletim atualizando as informações aqui da nossa região do ABC, com destaque, claro, ao coronavírus, aos desdobramentos, repercussões e com entrevistado importante. Carlos Carvalho e eu já tínhamos dito que iríamos acompanhar a live dos prefeitos. Agora à noite, 6h30, o prefeito Paulo Serra. Logo na sequência, o prefeito Átila Jacomuzzi de Mauá. E já com o entrevistado aqui que mostra um dos desdobramentos de Santo André, né, Carlos Carvalho? Exatamente, apresentando o presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Bottaro. Presidente, boa noite, bem-vindo ao RDTV. Boa noite, Leandro Amaral, boa noite, Carlos Carvalho. Hoje, home office forçado, né, em regime de quarentena. Ontem a gente esteve na rua também, acompanhando um pouco das ações de Santo André, mas hoje, de maneira forçada, estou em casa. E aqui é uma honra participar junto com vocês. Então, presidente, vamos começar então já falando dessa novidade que foi apresentada pelo prefeito Paulo Serra hoje na live das 18h30, como o Leandro disse, e que, na verdade, era uma ideia que já tinha sido, entre aspas, debatida nas últimas sessões da Câmara de Santo André, mas agora foi efetivado esse repasse antecipado, essa devolução antecipada de mais de R$1 milhão para a prefeitura, para que ela possa investir na área da saúde. Queria que o senhor desse mais detalhes de como veio essa ideia, de como foi o arranjo financeiro para que a Câmara pudesse também fazer a sua parte, dar a sua ajuda em relação a esse combate ao coronavírus. Desde que começou a crise coronavírus na cidade e as ações tomadas, o prefeito já fez 3 reuniões com os vereadores a respeito dessa situação. Ele a todo momento tem nos deixado a par, e isso nos tranquiliza um pouco, porque ele faz questão de envolver a Câmara Municipal nas ações que o município tem tomado e também nos possibilita a orientar a população. Então, na última reunião que nós tivemos, ele reuniu os 21 vereadores, tanto oposição quanto situação, porque quando se trata de medidas emergenciais para serem adotadas combatendo uma doença tão grave quanto o Covid-19, ele reuniu todos os 21 vereadores. É lógico que não compareceram todos os 21, nós tivemos a presença de 18 vereadores naquela reunião, e foi ali também que nós começamos a discutir com os vereadores as iniciativas que a Câmara ia adotar, entre elas a sessão a interrupção das sessões ordinárias, que já estavam sendo feitas
apenas pela transmissão da internet e sem a presença do público, mas eram sessões que acabavam mobilizando um número significativo de funcionários da Câmara Municipal, porque nós tínhamos as pessoas que dão o aparato ali de transmissão, de apoio técnico-jurídico, e também a nossa assessoria dos vereadores, além dos 21 vereadores. Nós temos hoje na casa alguns vereadores que estão nessa faixa de risco, acima dos 60 anos de idade, e aí uma das medidas, a gente apresentou várias iniciativas para o prefeito, né, vários pedidos, e uma delas foi justamente a gente afirmar que a partir dali a gente ia pensar na possibilidade de acabar com as sessões ordinárias, suspender por 30 dias as sessões ordinárias, e dos questionamentos que também eu coloquei até então, da possibilidade da Câmara Municipal ajudar de alguma forma com esse repasse financeiro. E aí é importante a gente lembrar que existe toda uma burocracia para que isso seja feito, né? A Câmara Municipal, ela recebe um valor mensalmente do cofre da prefeitura. Então, ela não tem um orçamento próprio, na verdade, é uma porcentagem do orçamento do executivo municipal. Mensalmente, nós chamamos de duodécimo. Então, a prefeitura recebe 12 parcelas desse duodécimo, e como nós estamos no mês de março, agora no último dia 25 de março, a Câmara recebeu a terceira parcela. Dessas 3 parcelas, muitas coisas já foram liquidadas. Obviamente, mensalmente, o salário dos servidores, né, acaba sendo liquidado, e também alguns contratos que já estão em vigência para esse ano de 2020. Então, naquela ocasião, eu, como presidente, não sabia se era possível também, juridicamente, fazer esse adiantamento. Tanto é que, na última sessão, o vereador Minhoca protocolou um requerimento também de igual teor, pedindo para que seja antecipado. Outros vereadores vieram reforçar também comigo, vieram a mim reforçar a importância de nós praticarmos esse ato, mas eu deixei bem claro que não dependia apenas da vontade política do presidente, porque Leandro Amaral e Carlos Carvalho, se depender da nossa vontade política, eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês, a gente para tudo que nós estamos fazendo agora para poder, de fato, abraçar a situação e ir fazer, né? O momento do coronavírus hoje tem mostrado para cada brasileiro, aliás, para cada pessoa do mundo, que o problema não está só comigo, eu tenho que preocupar comigo, mas também com o outro, porque... Agora, Pedrinho, só para fazer um parênteses aqui, Carlos, os internautas que nos acompanham, em especial os moradores de Santo André, esse ponto que você está explicando é importante, porque a partir dessa iniciativa de Santo André, outras câmaras municipais também recebi de vereadores a mesma proposta, a mesma iniciativa. Olha, vamos antecipar essa devolução. E a partir daí, gerou uma dúvida. Em que sentido? A Câmara recebe esse dinheiro e devolve, ou agora você está explicando, presidente, que todo mês a Prefeitura repassa. Então, nesse caso, a mensalidade, vamos supor, de abril, a Prefeitura não vai passar para a Câmara e vai ficar com ela com essa autorização da casa, é isso? Não, na verdade, assim, a Prefeitura depositou o valor de janeiro, depositou o valor de fevereiro e o valor de março. Então, com esses 3 valores, a gente já fez o pagamento do salário de janeiro, fevereiro e março. O mês de março, quero ressaltar que o pagamento foi feito ontem, e nós pagamos o salário, uma parte do salário do mês de março para os servidores, e a antecipação da primeira parcela do 13º também, como a prefeitura também fez isso para auxiliar os funcionários e ao mesmo tempo ressignificar também a parte econômica da cidade, pedindo que esses servidores invistam também na economia da nossa cidade de Santo André. Passado todos esses pagamentos com os servidores, nós temos todos os contratos. Então, alguns valores já foram pagos nesses contratos que estão vigentes. Então, hoje, qual foi o cálculo que a gente conseguiu fazer? Alguns valores que estavam empenhados para eu pagar no futuro, que eu ia pagar agora no mês de março e no mês de abril. Então, a gente, ao invés de liquidar esses pagamentos, a gente suspendeu esse empenho, e com essa suspensão, a gente vai poder
entregar para a prefeitura esse valor. O valor é de R$1,5 milhão. Hoje eu fiz o contato com o prefeito, fizemos uma reunião breve também no home office, do jeito que a gente está conversando aqui. O prefeito, porque aí tem um outro impeditivo, o dinheiro não pode ser, a Câmara não pode obrigar o prefeito a investir esse dinheiro, né? Então, quando quando eu apresentei isso para o prefeito hoje, o prefeito falou para mim: Pedrinho, eu entendo a importância, então esse valor, Leandro, até para os nossos munícipes entenderem, a Câmara no final do ano sempre devolve uma parcela significativa. E esse valor o prefeito investe na saúde, na educação, em obra, onde ele desejar. Obviamente que para o exercício de 2020, o prefeito já está contando com essa sobra para executar em vários outros lugares da prefeitura. Mas a partir do diálogo que hoje eu tive com ele, então ele aceitou destinar esse valor de R$1,5 milhão para um valor de R$1,5 milhão para as medidas que envolvem o coronavírus. Então, eu de pronto agradeci o prefeito, né? Ele tomou a liberdade de, na live agora, de já anunciar isso também, uma maneira positiva, eu vi como positivo, porque ele também ficou satisfeito com essa medida que a Câmara teve, e aí eu ressaltei para ele o seguinte, falei: prefeito, geralmente a gente tem dificuldade de fazer isso no primeiro semestre, porque tem vários pagamentos a serem feitos, mas eu, como presidente, já estou colocando que nós vamos ter que economizar em alguns itens da Câmara Municipal para poder esse valor não vir a faltar nesse momento. E aí você me pergunta: Pedrinho, mas o que vai ser economizado? Hoje a gente já tem uma economia de material de escritório por conta de todo o processo de digitalização da Câmara. Nós temos uma Câmara virtual, né? Nós temos também toda uma economia na parte elétrica, por conta da substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, e também pelo sistema de ar-condicionado. Então, a nossa conta de energia elétrica já diminuiu, né? E vai diminuir muito mais, porque a gente está substituindo também, além das lâmpadas do primeiro andar, nós vamos substituir também a do andar térreo. Então, já prevendo essas economias, hoje eu consigo ressaltar que R$1,5 milhão a gente já consegue destacar para essa devolução para a prefeitura. É bom salientar toda essa situação, né, presidente, Leandro, porque as pessoas às vezes não entendem como é que é essa relação legislativo e executivo. Então, é bom, às vezes, explicar que, como bem disse o presidente, o legislativo ele não pode chegar e impor ao prefeito qualquer tipo de investimento. Porque quem executa é o prefeito, ele que tem essa oportunidade, essa determinação conforme a lei. O legislativo tem que fiscalizar o que é feito, tem que ali perguntar, questionar e, lógico, indicar, se possível, onde deve se fazer os investimentos. E, claro, no momento como esse, é muito óbvio que os investimentos têm que ser na área de saúde, até porque, do jeito que está a situação, pelo menos nos próximos 3 meses, a gente vai ter ainda alguns problemas, alguns percalços dessa quarentena e tudo mais, porque o Brasil ainda nem chegou no pico. Até como bem explicou o prefeito Paulo Serra na sua live, o pico no Brasil deve começar nos próximos 10 ou 15 dias, ou seja, na metade de abril. Então, a gente ainda não está vendo a pior situação. Esperamos que, na hora que vir esse pico, que não venha de uma maneira como aconteceu na China, na Espanha, na Itália e na Inglaterra, onde a situação está bem pior. Mandar um abraço aqui para o pessoal: a Grazi Santos, a Eridiana Alex, a Lúcia Lopes dos Santos, a Tatiana Santos, a Cláudia Ferreira, também dizendo que ela é psicóloga e também está em home office, tendo que manter o foco aqui. Núbia Cavalcante, a Elson Alves, Ismael de Souza, a Tatiana dos Santos, todo mundo aqui parabenizando também o Pedrinho, a Denise Zironde, também abraço para ela. Fernanda Bertoncini, da Comunicação de Santo André, também parabenizando aqui, falando sobre essa questão do recurso, Gerson Moura. Daqui a pouco eu vou falar mais do pessoal, que tem gente perguntando de outras situações, ainda a gente vai fazer um resumão aqui, rapidinho, também das notícias do dia. Mas, presidente, imagino eu que uma hora ou outra a Câmara de Santo André vai ter que se reunir para votar outros projetos, outras propostas que venham do Poder Executivo para tentar aí passar por essa crise.
Se cogita fazer, por exemplo, sessões virtuais, como já está acontecendo na Câmara e no Senado, lá em Brasília, ou como está acontecendo na Lesp? Se imagina uma situação como essa, até porque alguns vereadores a gente sabe que fazem parte do grupo de risco, né? E tentar evitar ali que eles também se arrisquem na situação como essa seria importante. Se pensa algo do tipo? O sistema digital que nós já temos de votação hoje na Câmara lá, a empresa, ela oferece essa oportunidade de fazer sessões remotas também. Eu já fiz um contato com essa empresa, já perguntei como seria o trâmite, porque obviamente que é um valor adicional de contrato, então, nesse momento também, a gente teria que verificar de que maneira juridicamente isso pode ser feito, mas eu já estou pensando nessa situação. Então, a gente, na administração da Câmara, você sempre tem que dar passos à frente. Então, é possível, como você estava dizendo do pico, é possível que seja mais por mais 15 dias, por mais 30, mais 40, mas também alguns especialistas falam de 60 dias. Então, o ato que eu aprovei na Câmara com a mesa diretora é um ato que diz que o presidente pode pedir a suspensão a suspensão da suspensão, né, a qualquer momento, para os vereadores irem até o local e votar. Acontece que, já antevendo que para essa exposição, conforme você disse, então eu também já estou fazendo contato com essa empresa para a gente pensar de que maneira os vereadores poderão fazer, de maneira virtual. Obviamente que precisa ser feito. Poxa, Pedrinho, mas é um custo a mais. Infelizmente é um custo a mais, mas, por um outro lado, a gente garante também a fidelidade do voto, porque eu preciso também, de uma maneira orgânica, registrar, é um ato oficial. A votação de qualquer projeto, ela precisa ser feita de uma maneira oficial e documental, porque qualquer pessoa pode questionar a validade de uma votação de um projeto de lei, como já houve também na história as pessoas acionando Ministério Público e a Justiça. Então, é uma questão que a gente já está vendo também, tanto eu quanto a diretoria da Câmara. Pedrinho, outro ponto importante, Carlos e quem nos acompanha, é exatamente o momento atípico, como a gente já falou várias vezes aqui. E prestava muito atenção, Carlos, toda a equipe, inclusive o Repórter Diário tem compartilhado a live dos prefeitos, a fala do prefeito Paulo Serra agora há pouco. Então, ele falou dos 9 milhões que a Prefeitura de Santo André vai receber do governo do Estado, aquele anúncio que o governador João Dória fez hoje no almoço, mais esse 1,5 milhão, antecipação da devolução da Câmara, 10,5 milhões, além de medidas. Falou, por exemplo, de atividades complementares para as crianças, que vai ser anunciada. Falou da questão de merenda, a preocupação social, que deve ter um plano a ser anunciado nos próximos dias. E prometeu para o final de semana anunciar um plano envolvendo os autônomos. Anunciou essa linha de crédito importante no Banco do Povo. E a gente tem acompanhado muito de perto, para esse momento do pico, o hospital de campanha no Complexo ali Esportivo Pedro Delantoni e no Bruno Daniel. Por que eu fiz essa explanação? São muitas linhas de frente simultaneamente. A Câmara fez um papel importante, autorizando essa antecipação do repasse, mas no dia a dia, Pedrinho, mesmo que à distância, virtualmente, reuniões aí virtuais, como é que o vereador pode ajudar e contribuir nesse momento com a cidade de Santo André? Obviamente que no plenário não consegue nesse instante, mas de que forma no dia a dia os vereadores também podem contribuir com essa força-tarefa, tendo em vista todas as questões atípicas que a gente vive? Eu acho que, primeiramente, não parando de trabalhar, né? Eu acho que o primeiro item é esse. Você sabe que muitas vezes as pessoas criticam as medidas que a Câmara toma, que a classe política toma, mas você vê que hoje a Câmara Municipal consegue trabalhar, eu vou dizer a você, 95% em home office, porque a gente já tem toda essa plataforma digital que você pode fazer, protocolar requerimento, você pode abrir processo, protocolar projeto de lei, você consegue fazer tudo. Em comparação a outras câmaras do ABC, a Câmara Municipal hoje consegue deixar 100% dos funcionários em casa por conta disso. Todo mundo tem o seu token digital para poder acessar e poder assinar documentos. Então, hoje o vereador, atendendo a população também pelas redes sociais, como a gente tem feito, eu tenho utilizado muito o WhatsApp, orientando as pessoas na questão
da questão das vacinações, que começou na última segunda-feira. Aí nós tivemos aquele problema de acabar as vacinas na região metropolitana. Ontem eu fui pessoalmente lá no drive-thru da Prefeitura de Santo André, lá no Palácio Municipal, para verificar, porque a gente acaba contribuindo, atendendo a população. Os vereadores têm feito muito isso, orientando, e para orientar eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou falando também. Então, fui até o local. Eu quero aproveitar e destacar que a Fernanda Bertoncini está nos acompanhando, assessora de comunicação do prefeito Paulo Serra, tem munido os vereadores a todo tempo de informação, inclusive com qualquer pronunciamento das autoridades estaduais e federais. Então, o governador, quando faz uma coletiva, todas as medidas anunciadas, ela já reporta para a gente. Então, está indo além do trabalho apenas da comunicação da prefeitura. Ela tem nos colocado, nos munido de informação, tanto a base quanto os vereadores de oposição. Então, hoje, isso permite também que o vereador continue contribuindo, porque conforme vai chegando as informações, vai chegando as notícias, a gente consegue ir colaborando e contribuindo, porque o feedback é importante, Leandro. Hoje, eu dizia há pouco, hoje eu liguei para o prefeito para dar essa notícia do valor, e a primeira coisa que eu fiz foi parabenizá-lo. Eu tenho ouvido da população, pessoas próximas, minha família, dito: Pedrinho, fui lá no drive-thru, fui super bem atendido, tinha um pouco de fila, mas está funcionando. Também nas escolas municipais também já está funcionando. Então, esse feedback positivo... É o relato aqui, da Cleusa Canassa na nossa transmissão lá. Dando boa noite. Hoje tomei vacina da gripe no Paço Municipal. Apesar da fila estar grande, foi muito rápido e tudo bem organizado. Não, e é importante porque o feedback positivo e o negativo, o vereador ele precisa dar para o governo. Então, quando é feedback negativo também, Leandro, a gente também precisa ligar lá. Por exemplo, nós tivemos uma situação também da coleta de reciclável, né? Também agora que vai ser destinada, os carros vão ser destinados mais para a coleta do lixo úmido, por conta do risco de infecção. Então, são informações que a gente leva para a prefeitura, a gente pergunta, questiona a Fernanda ou o próprio prefeito e devolve para a população. Então, eu acho que o trabalho fundamental hoje da gente, e vocês têm feito um trabalho importante também, que é desse combate às fake news, porque o pessoal está cansado. Você vê que o WhatsApp, todo momento, compartilha esse vídeo, áudio, mais para desesperar as pessoas, né? Mais para levar contra-informação do que a informação verdadeira. Então, eu acho que hoje o trabalho do vereador tem sido, junto com a imprensa, de levar a notícia verdadeira e real daquilo que tem acontecido. Exatamente. Inclusive, fica novamente, né, o alerta aqui para todo mundo que nos assiste no RDTV. Veja o que fala as prefeituras, veja o que fala o governo do estado, veja o que fala a imprensa, porque está todo mundo trabalhando na mesma base de informações, ok? Não adianta você olhar no WhatsApp aí qualquer coisa que mandam para você, porque pode ser uma mentira e tudo mais. Tanto mentira no sentido de falar que esse coronavírus é algo muito menor do que nós estamos vendo, e também no sentido de criar uma esperança que já tem vacina, que já tem remédio. Calma, tá todo mundo trabalhando na mesma base, ouvindo especialistas, e lógico que no RDTV a gente também está aproveitando para ver as consequências nas outras áreas políticas, segurança, como hoje foi o Coronel Nery à tarde, entrevistando ele, como foi com o Bassi, o reitor da USCS lá em São Caetano, a mesma coisa. Amanhã teremos mais entrevistas, ou seja, nós estamos ampliando aqui o leque de informações para a gente tentar entender o que está acontecendo, quais são as consequências dessa questão do coronavírus. Presidente, até para terminar da minha parte, nessa breve reunião ou em alguma conversa que o senhor teve com o prefeito Paulo Serra, já foi indicada alguma possibilidade de aumentar, de sair, não sei se, posso até estar um pouco enganado e não ter prestado tanta atenção nos últimos dias, mas algumas cidades já estão declarando estado de calamidade. Santo André tinha declarado estado de emergência, tem a possibilidade de seguir, de aumentar esse estado para estado de calamidade, ou o prefeito ainda não fala sobre esse assunto? Não, ele não falou ainda sobre isso. A única coisa que ele deixou bem claro é que cada dia é uma situação diferente, porque a gente
vai vendo, você vê que eu não vejo problema nenhum ter os prefeitos do consórcio intermunicipal ter voltado atrás sobre a medida do transporte público. Tem muita gente que falou, poxa, por que decide para depois voltar atrás? Porque eu acho que são iniciativas, como nós nunca passamos uma situação dessa, infelizmente, em alguns momentos, você precisa testar se a coisa vai funcionar. Então, quer dizer, você precisa realmente medir, para e passo, todas as situações, tudo aquilo que está sendo feito, né, para ver se dá algum resultado ou não. Se não der resultado também, o prefeito é muito humilde nesse ponto também, de voltar atrás e falar, olha, nós tentamos. Hoje, eu acho que a única coisa que a classe política não pode fazer, Carlos Carvalho e Leandro Amaral, é a gente se eximir da responsabilidade, junto com toda a população, que a crise existe, né, e a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para deixar para depois, não dá para negar que existe a crise e a gente falar assim, poxa, se eu tivesse tomado tal iniciativa, se eu tivesse feito, talvez Santo André estaria numa situação melhor. Então, hoje, a iniciativa, a única coisa que o prefeito tem dito bastante para a gente, reforcem esse período da quarentena. Vamos reforçar que as pessoas fiquem em casa nesses primeiros 15 dias, porque se a gente tiver uma baixa evolução nesses 15 dias, é possível que essa onda não chegue nem no pico que está sendo estimado. Então, quem sabe a gente consegue realmente prestar um pouco mais de atenção. Eu estava dizendo no começo da nossa conversa aqui com o Leandro Amaral, ontem eu fui para a rua, né, conversei com algumas pessoas, aí você já volta preocupado, porque eu fui almoçar num restaurante, e aí os restaurantes em Santo André estão fechados, então eu tive que pegar a comida e comi fora do restaurante, né, mas cheguei em casa já com uma dor de cabeça, então você já fica preocupado, né, então realmente o foco agora é a gente ficar em casa e dar as mãos uns aos outros, lógico, não de forma física, mas a gente tentar contribuir da melhor forma possível. Ontem, um agente do trânsito que estava lá no drive-thru, ele estava me dizendo, presidente, eu estou desde as 7 horas da manhã aqui em pé, trabalhando, e vou ficar 12 horas trabalhando, né? Lógico, com o horário de almoço, mas ele falava da dedicação. Então, coube a mim, eu fui lá, busquei uma água, busquei busquei um lanche, e nessa hora passou um cara dirigindo o seu carro e entregou uma água para ele e ofereceu uma água para mim também. Você vê que são atitudes simples, né? Mas que a gente, como ser humano mesmo, a gente pode fazer. Você vê pessoas se oferecendo para fazer uma compra no supermercado para pessoas que têm acima de 60 anos, outras oferecendo para levar as pessoas para irem fazer a vacinação. Então, eu acho que o momento é esse. O momento é de darmos as mãos e de contribuir realmente com a nossa cidade. Pedrinho, para fechar também da minha parte, eu estou vendo aqui alguns internautas perguntarem, e é importante a gente compartilhar isso, porque é um desafio que nós, da imprensa, a gente que prima pela informação correta, e quando eu digo correta de fonte oficial, a gente tem um esmero muito grande em relação a isso. A gente tem sido muito questionado em todas as cidades, e acho que isso tem acontecido no estado inteiro, sobre número de casos, notificações, número de óbitos. Ontem o próprio prefeito Paulo Serra, realmente a gente aqui se solidariza com todos os amigos, familiares. A gente sabe que pode acontecer, mas a gente torce ao máximo para que isso seja evitado. E estou vendo muita gente perguntar, de fato, qual que é o número? E hoje, principalmente, até daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso no resumo, há uma divergência, pela primeira vez, pelo menos, em que o número da Secretaria de Estado da Saúde é maior do que o número apresentado por algumas prefeituras do ABC. E a gente da imprensa se baseia por essas informações oficiais. Vocês, vereadores, como é que têm buscado essas informações oficiais sobre notificações, sobre casos concretos, óbitos? Como é que vocês têm fiscalizado isso? O prefeito Paulo Serra, em uma das reuniões, nos alertou que o fluxo de informações muitas vezes sai da rede particular, ao invés da rede informar primeiro a prefeitura, a Secretaria de Saúde, informa o Ministério da Saúde, informa a Secretaria de Estado da Saúde e depois informa a prefeitura. Então, ele disse que nesses primeiros momentos ia acontecer isso mesmo, para a gente não é alarmante essa situação, né? O que a gente precisa deixar claro para a população? Outro dia uma pessoa me ligou dizendo que tinha um caso confirmado no prédio dela,
e eu disse que não tinha confirmação, porque não tinha tido a contraprova ainda do Instituto Adolfo Lutz. Aconteceu conosco também. E aí a prefeitura, e aí depois, passou 2 dias, essa pessoa me retornou dizendo, olha, Pedrinho, realmente era só uma suspeita e você estava certo, não estava confirmado. Então, o que acontece? Hoje, até qualquer espirro que você tenha, já é um caso suspeito, né? Todo Pedrinho, mundo já... Só para você saber, hoje a gente anunciou, o Carlos Carvalho e eu, deu uma repercussão muito grande em Ribeirão Pires. Um médico chegou a colocar na declaração de óbito que o paciente morreu por infecção Covid-19 sem ter a confirmação do Instituto Adolfo Lutz. Você imagina como fica a cidade. Não, e é um problema isso, porque você não pode brincar com a informação. Então, porque, por exemplo, essa situação mesmo do prédio dessa minha amiga, ela começou a passar informação para um grupo, nós estávamos num grupo de relacionamento também no WhatsApp, e aí as pessoas começaram a passar essa informação. Agora, a negativa, será que ela passou para todo mundo a negativa? Então, quero reforçar que a prefeitura só confirma quando tem a contraprova do Instituto Adolfo Lutz. Tem demorado um pouco, esse é um outro problema também, porque lá no Adolfo Lutz tem um fluxo muito grande também de demanda chegando lá, então não é que a prefeitura tem, eu não vejo com maus olhos essa distorção da informação. Pelo contrário, às vezes a prefeitura quer ter a certeza para confirmar algum caso, né? Porque eu prefiro que tenha certeza e passe a informação com exatidão do que, de repente, passe uma informação apenas para jogar para a galera, como a gente fala, e depois vir se contradizer dizendo, olha, a gente achou que era, mas não é. Então, eu confio muito nas informações que a prefeitura tem passado através do prefeito. Isso, e só antes do Carlos despedir, Carlos, só para contribuir aqui, ó, Léo, fica tranquilo, vamos repassar aqui o número que o prefeito Paulo Serra acabou de falar na live. Santo André são 12 casos confirmados, incluindo aquele óbito de ontem, e 4 óbitos em análise. Então, são 12 casos confirmados na cidade de Santo André, e a Fernanda também ajuda aqui com informação. Obrigado, viu, Fernanda? Falando o seguinte, Carlos, Pedrinho e você que nos acompanha. Há muitos casos notificados no município, mas a pessoa não é residente da cidade. O Estado já informou casos como sendo de Santo André, como aconteceu hoje, até a gente colocou na matéria, o Estado, por exemplo, da Santo André com 17 casos, e 16. Só que 16 casos, de verdade, 16 casos, só que a pessoa não reside na cidade de Santo André. E por isso a Fernanda nos lembra que não contabiliza, Carlos. Só para a gente fechar mesmo e trazer um detalhe. Se eu não me engano, há cerca de 40 dias atrás, mais ou menos, teve uma informação de um suposto caso de coronavírus de uma pessoa que tinha dado 2 endereços, um endereço de Mauá e um endereço de Santo André. E aí, quando viram, a primeira pessoa, ainda bem, não tinha coronavírus, era apenas um caso suspeito. Mas essa pessoa morava em Mauá e tinha um endereço comercial em Santo André. Então, isso já mostrava que teria, sim, um grande bug, uma grande divergência em relação aos dados. Por isso que a gente está, assim, sempre, na hora que vai divulgar algum número, algum dado, a gente sempre coloca a fonte desses números, e as fontes nossas são prefeituras e o governo do estado, para que ninguém fale, você tirou isso da onde? Você achou isso? Se você tirou isso do WhatsApp? Não, nós estamos tirando de números oficiais, e se existe uma informação de outros casos que estão falando que são suspeitos e não são que são confirmados e não são suspeitos, nós também informamos todo mundo aqui, até para alertar da melhor forma possível de entender os números em relação ao Covid-19. Presidente Pedrinho Bottaro, presidente da Câmara de Santo André, muito obrigado aí por ter dado um pouco do seu tempo ao RDTV para prestar esses esclarecimentos. Estamos aqui à disposição, qualquer novidade que tenha em relação à Câmara de Santo André neste período, e fique à vontade para suas considerações finais. Quero agradecer a você, Carlos Carvalho, ao Leandro Amaral, também a Fernanda Bertoncini, que nos ajudou também a estar em contato hoje com vocês, e alertar a população que as medidas estão sendo tomadas. Eu acho que é o momento de tranquilizar, fazer aquilo que as autoridades têm falado, ficar em casa, realmente se dedicar à família. Eu acho que é ressignificar esse momento todo, né, dar um novo significado, né, para essa crise, e dizer para vocês que Santo André tem gestão.
né? Eu confio muito na gestão do prefeito Paulo Serra, fui líder do governo em 2017, 2018, hoje estou como presidente da Câmara, mas a gente tem trabalhado muito afinado, tanto o Legislativo quanto o Executivo, afinados em todas as ações que precisam ser feitas. Então, nós não estamos dormindo. O prefeito acompanha 24 horas também, através do celular dele, as câmeras da cidade de Santo André. Então, eu, inclusive, aprovei lá na Câmara, na segunda-feira, uma indicação pedindo para que o prefeito fizesse a lavagem com dedetização na cidade e nos centros comerciais também. Então, isso já está sendo feito pela prefeitura também. É uma outra medida que o prefeito já tinha em mente que podia ser executado, e a gente convalidou isso com o meu requerimento também. Então, as coisas estão acontecendo. Você vê que o hospital também já está sendo montado com mais de 300 novos leitos. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa ter a certeza de que as coisas estão acontecendo. Eu deixo o meu contato à disposição de toda a população que nos acompanha através das nossas redes sociais, e aí na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai estar repassando então esse valor de 1,5 milhão para ajudar em todas as ações. Obrigado, Leandro, obrigado também ao Carlos Carvalho e ao Ayrton. Isso aí, obrigado Pedrinho. Obrigado a todo mundo também da Câmara de Santo André. Como nós estamos fazendo, estamos à disposição de todo mundo que tem alguma coisa para falar, que possa trazer algo diferente sobre essa questão do Covid-19, sobre essa questão do novo coronavírus. Enquanto o Pedrinho vai saindo aí da sala e a gente vai adaptando aqui o nosso cenário virtual, Leandro, vamos então começar a falar dos dados da região, os dados de casos confirmados aqui na região, e essa divergência que existe entre os números das prefeituras e o número do governo do estado. A soma dos dados das prefeituras informam que são 45 casos confirmados no ABC, enquanto a soma da lista do governo do estado fala em 49. Quais são as diferenças? Existe uma diferença no caso de Santo André, a prefeitura diz que são 12 casos, e o estado fala que são 16 casos em Santo André, sendo que Santo André confirma a morte de um senhor de 68 anos que foi atendido na UPA Sacadura Cabral no dia 18 de março, e no mesmo dia ele veio a falecer, e ontem chegou o resultado da contraprova de que ele acabou falecendo, infelizmente, por causa do coronavírus, e o governo do estado não coloca essa morte de Santo André na lista de óbitos que foi divulgada nesta quinta-feira. Outra divergência, São Caetano do Sul. A Prefeitura de São Caetano fala em 16 casos, o Estado fala em 17. E a terceira divergência está em Diadema. Diadema fala em um caso confirmado e o Estado fala que Diadema não tem casos confirmados. É bom lembrar que a Prefeitura de Diadema sempre salientou que este caso foi confirmado, mas ainda não estava no banco de dados do Estado. Então, é a única divergência aqui que nós temos que tem uma justificativa. No restante, a gente não tem as diferenças de Santo André e de São Caetano, nós não temos uma justificativa correta, mais precisa sobre esse assunto. Nas outras cidades, os números são iguais. Mauá, 2 casos, Ribeirão Pires, 1 caso, e Rio Grande da Serra não tem casos de coronavírus. Só para pegar aqui os dados certinhos de suspeitos, aqui no ABC são 1.329 casos suspeitos. Os dados da prefeitura, nem todas divulgaram dados descartados, tá? Por enquanto, nós tivemos, nos dados de 5 das 7 cidades, 202 casos descartados, e são 11 mortes ainda em investigação. 3 em Diadema, 1 em Mauá, 4 em Santo André, e 1 em Ribeirão Pires, não, Diadema 3, Ribeirão Pires 1, Santo André 4 e São Caetano 3, tá bom? Perdoe-me aqui a gaguejada, mas é isso, são 11 casos de morte ainda em investigação, que podem ser ou não devido ao coronavírus, né? Isso, aí só falar, Carlos, eu acho que Donizete de Lima está falando aqui. Donizete, acho que com a explicação do Carlos respondeu sua pergunta, né? Em relação, então, à prefeitura fala 12 casos confirmados em Santo André e o Estado fala 16, mas a Fernanda aqui nos ajudou também nessa elucidação. Tem muitos casos, como o Carlos lembrou, primeiro também lá atrás, a pessoa pode ser notificada ali onde foi atendida, mas não necessariamente significa que ela seja de lá. Pode ser um morador
de outra cidade que está de passagem, etc. Por isso, muitas vezes, essa divergência aí nas notificações. Tá, antes de seguir só para o próximo tópico, a Daisy Blaum perguntou aqui se a gente sabe se foi liberada as aulas em São Bernardo, se o prefeito falou alguma coisa. Não há liberação das aulas, continuam os alunos em quarentena. Lembrando que na maioria das cidades, a princípio, a data de quarentena é final de março, mas a data do estado e a data até de Santo André são mais amplas, né? Vão até aí o final da primeira semana de abril. Portanto, 7 de abril. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas por enquanto, crianças em casa. O que está acontecendo é, o governo do estado e até algumas escolas, até por conta própria, estão divulgando atividades ou mesmo aulas, os professores ali se unindo com os alunos através de lives. Isso que nós estamos fazendo aqui, Leandro, também está servindo para que os professores possam também ensinar os seus alunos sobre as questões aí das aulas de cada matéria. Seguindo aqui o próximo tópico, Santo André e Mauá divulgaram algumas ações em relação à economia, como já até salientou o Leandro durante a entrevista com o Pedrinho Bottaro. O prefeito Paulo Serra disse que entrou em contato com o governo do estado e o Banco do Povo segue normalmente com o seu trabalho, ampliando ali a direção ali para os autônomos, empreendedores e tudo mais. Você pode ali ter financiamentos de 200 a 20 mil reais, com taxa de juros de 0,35% ao mês, pedidos de financiamento de até 3 mil reais. Não precisa de avalista, são 90 dias de carência, com 36 meses para pagar o valor que foi pedido no Banco do Povo. Então, este serviço continua em Santo André. Além disso, a prefeitura também anunciou o adiantamento do pagamento do 13º salário para os servidores a partir desta sexta-feira. Isso, a primeira parcela. Primeira parcela. Em Mauá, o prefeito Átila Jacumussa anunciou que nos próximos 90 dias não terá cobrança da conta de água por parte da SAMA. Lembrando que ainda não foi assinado o acordo com a Sabesp, porque tem que ser votado os vetos do prefeito ao projeto aprovado no ano passado, antes de ter a assinatura do acordo. Então, por enquanto, segue a SAMA no comando da distribuição de água em Mauá. Ela não vai ter pagamento pelos próximos 90 dias. Ele já reforçou aquilo que o governo do estado já tinha colocado 90 dias também em relação à Enel e às contas de energia elétrica. Também 90 dias, nos próximos 90 dias não haverá cobrança dos protestos de dívida dentro da cidade, de impostos, ISS, IPTU e tudo mais. Tudo isso também não será cobrado nos próximos 90 dias, ou seja, medidas aí, algumas já anunciadas por outras cidades, mas agora Mauá também reforçando isso, para que os munícipes possam ter dinheiro para investir aonde é necessário nesse momento, ou seja, compra de alimentos, compra de remédios, compra de material de proteção, tudo isso para ajudar nessa crise do coronavírus, Leandro. Pois é, Carlos Carvalho, são números importantes, e eu tinha falado na live anterior, no nosso último boletim da vacinação, e vi muitos comentários aqui, o pessoal elogiando. Em Santo André, foram vacinados até o momento, Carlos, 62 mil moradores, munícipes, entre idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde. Ou seja, um número muito significativo, praticamente 60% da população desse público-alvo já foi vacinada, o que a gente vibra muito. Amanhã vai seguir a vacinação normalmente em Santo André, nos pontos de drive-thru, na CRAS, estacionamento entrada pelo Portão 1, também no Paço de Santo André, e a gente reforçou, São Bernardo não teve hoje, amanhã vai estar de volta. São Bernardo imunizou 62 mil pessoas. Em São Bernardo do Campo, 2 drive-thru vão funcionar amanhã. Drive-thru do Paço de São Bernardo e drive-thru do Terminal Grande Alvarenga, além das 33 EMEPs. Carlos. Como a gente até já salientou em outras lives, uma grande ideia por causa do coronavírus, mas que pode ser mantida nos próximos anos, essa ideia do drive-thru para vacinação na campanha da gripe, que pode ser esticada, se as prefeituras quiserem, pode ser aumentada também para as outras campanhas de vacinação, PET, vacinação das crianças aí contra a poliomielite, tudo isso é muito válido. Leandro, tem mais algum destaque?
Não, é isso, Carlos Carvalho. Vamos seguir acompanhando, monitorando de perto. Hoje completou um mês certinho do primeiro caso de coronavírus, por isso que a gente relembra isolamento, hashtag fique em casa. A melhor forma de sair o mais rápido da quarentena é fazê-la bem feita. Como diz o ditado, faça bem feito para fazer uma vez só e a gente sair o quanto antes da quarentena, Carlos. Muito bem, só para fechar aqui a pergunta do Fábio Rodrigues, quando a gente já se sabe quando vão funcionar os hospitais de campanha, a ideia é mais 1 ou 2 semanas no máximo, inclusive amanhã o governador João Dória vai visitar o hospital de campanha que está sendo construído ali dentro do gramado do estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, em São Paulo, ele e o prefeito Bruno Covas, inclusive a coletiva de imprensa do governador amanhã será às 15 horas. Para fechar aqui o RDTV, 2 anúncios sobre lives que teremos amanhã, na sexta-feira, 10h30 da manhã. O Leandro vai entrevistar o psiquiatra, o doutor Líbano Abiatar, vai falar um pouco sobre saúde mental nessa época de coronavírus. Então, amanhã, a partir das 10h30 da manhã, aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário, e às 13h30, Leandro Amaral e eu, Carlos Carvalho, entrevistaremos o Milton Bigucci Júnior, presidente da SIGA ABC, para falar da questão da construção civil, como está este setor nessa época de crise econômica, quer dizer, já tinha crise econômica no Brasil, mas a crise agravada por causa do coronavírus. E dando tudo certo, Carlos, 9h da noite amanhã, pode ser um pouquinho mais cedo, mas a gente vai confirmar, prefeito Paulo Serra também conosco. Muito bem, assim que confirmar, nós vamos, lógico, divulgar em todas as redes sociais. Muito obrigado a toda a nossa equipe, que está comandada pelo Ayrton Rezende, todo mundo aí em sua casa, trazendo todas as informações do ABC, mais informações do repórterdiario.com.br. Leandro Amaral, boa noite e até a próxima. Valeu, Carlos, boa noite aos internautas, até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, boa noite a todo mundo, cuidem-se bem, lavem as mãos, se higiene, distância de todo mundo, infelizmente sem abraço, sem beijo, mas lógico, aquele abraço virtual de coração para todo mundo que nos assiste e não passe fake news para ninguém, ok? Fique em casa, um grande abraço a todo mundo e até o próximo RDTV, tchau!